Um dos produtos mais clássicos da confeitaria para se fazer em casa, um bolo costuma ser relativamente simples de preparar, além de bastante saboroso. Porém, nem sempre a receita dá certo. Apesar de fácil de fazer, é comum que às vezes ele afunde logo que sai do forno, que a base fique queimada e as laterais desmontem, ou que esteja cru por dentro mesmo que pareça douradinho por fora. Existe ainda outro problema frequente quando o bolo não cresce tanto quanto deveria, ou então nem chega a crescer. Independentemente da forma de bolo escolhida, são vários os motivos que podem explicar por que o bolo sola. Nesse vídeo vamos te contar quais são eles para que você faça bolos saborosos e dignos da melhor das confeitarias. Bolo solado por causa da massa. Isso quer dizer que provavelmente você cometeu algum erro durante o preparo da massa do bolo, ainda que não tenha notado. Geralmente os problemas na massa têm a ver com farinha. O bolo solou porque você adicionou a farinha de uma só vez, o que dificultou que ela pudesse se misturar com os outros ingredientes, para que a massa ficasse homogênea. É sempre recomendável que você vá mexendo aos poucos a massa enquanto a prepara. Além disso, também é fundamental peneirar a farinha para que ela fique mais fina e, com isso, a massa do bolo fique mais leve, com todos os ingredientes misturados. Montagem. Outro problema bem comum que explica o bolo solado não subir tem tudo a ver com a mistura de ovos e açúcar da receita. É fundamental prepará-la direitinho, deixando a mistura aerada para que possa aderir bem à farinha, sempre de pouco em pouco. Da mesma forma, pode ser que você tenha substituído algum ingrediente básico da receita para deixá-la mais saudável ou saborosa, como acontece algumas vezes ao trocar o ovo por outros alimentos que cumpram a mesma função. Descanso. Outro dos erros mais comuns que impedem o bolo de crescer é deixar a massa descansando por muito tempo antes de assar. Em geral, a menos que a receita indique o contrário, é fundamental que você não deixe passar muito tempo entre a preparação da massa e o momento de assar o bolo. Além disso, conforme o tempo vai passando, o peso da farinha aumenta e o bolo perde ar. Quantidades. Outra razão que explica por que o bolo sola está na quantidade dos ingredientes. Aumentar a quantidade de farinha não vai fazer com que o bolo cresça mais e vice-versa. O mesmo acontece com o fermento. Adicionar mais fermento à receita não vai fazer o bolo crescer mais, e ele não necessariamente vai ficar solado caso você tenha esquecido do fermento. Qualidade. É bem importante que todos os ingredientes usados no bolo sejam de boa qualidade, ou você corre o risco da receita bastante errado. Dê atenção especial à farinha, pois não é recomendável que ela tenha muita proteína na fórmula, ainda mais quando falamos de farinhas já prontas e específicas para a confeitaria. Evite ainda usar produtos que passaram do prazo de validade, mesmo se estiverem vencidos há pouco tempo. O bolo sola se a temperatura não estiver correta. Outro dos principais motivos que atrapalham o bolo na hora dele crescer tem a ver com a temperatura. Por isso, é necessário sempre programar o forno adequadamente para que o bolo não fique cru por dentro apesar de parecer assado por fora, e assim possa crescer o suficiente. Se o seu bolo não cresceu, porém, não preste atenção apenas na temperatura do forno, mas também na dos ingredientes usados durante o preparo da massa. Temperatura do forno. Antes de colocar o bolo no forno, é importante que ele esteja pré-aquecido para que comece a receber calor desde o primeiro segundo em que a massa é colocada para assar. A temperatura deve ser sempre aquela indicada na receita, embora o mais comum é que o forno esteja pré-aquecido a 180º. Se você colocou o forno para pré-aquecer em uma temperatura mais alta ainda, baixe-a com o bolo já dentro do forno, e mantenha assim até que ele esteja assado. Temperatura dos ingredientes. Às vezes, porém, a falha não está na temperatura do forno, mas sim na dos ingredientes. Tudo que você usar para preparar o bolo deve estar em temperatura ambiente, pois quando gelados ou usados logo após serem retirados da geladeira, os ingredientes não se misturam de maneira ideal. Além disso, se você colocar a massa feita com ingredientes frios no forno, o bolo começa a assar partindo de uma temperatura inferior, conflitante com a do próprio forno. Isso vai tornar ainda mais difícil que o bolo cresça e que o fermento cumpra seu papel. O que faz um bolo solar? Além de prestar atenção aos diversos aspectos explicados acima, é importante ficar de olho em outros detalhes, considerados maus hábitos que impedem o bolo de crescer no forno. Para evitar um bolo solado, você não deve abrir a porta do forno. Não é bom abrir a porta do forno até que o bolo fique pronto, pois isso faz com que a temperatura se altere e o bolo não cresça. De qualquer forma, se você não puder evitar de abrir a porta do forno para olhar o cozimento, não faça isso antes que tenham passado, no mínimo, 30 minutos.
Não pré-aquecer o forno da maneira correta. Ao pré-aquecer o forno, é sempre importante que você some a temperatura de cozimento, por exemplo, 180 graus, cerca de 25 graus a mais. Posicionar mal o bolo no forno. No geral, é melhor que você posicione o bolo dentro do forno de maneira mais centralizada, entre as grelhas de baixo e de cima. Caso o bolo fique na grelha mais alta, pode ser que queime por fora. Já no caso do bolo posicionado muito abaixo da chama, vai demorar muito para cozinhar e pode acabar não crescendo. Não colocar papel alumínio ou papel manteiga no bolo. Não se esqueça de cobrir a massa com papel alumínio ou papel manteiga, para que a parte de cima do bolo não fique queimada e ele cresça no tempo correto. Ei, você aí que está assistindo esse vídeo, você tem o desejo de ganhar a vida fazendo e vendendo doces em casa? Você quer ganhar uma renda extra sendo confeiteira e dona do seu próprio negócio? Se a resposta for sim, eu tenho algo especial para você. No primeiro link da descrição desse vídeo, vai ter o melhor curso de confeitaria online que existe no Brasil. É sério, eu não tô exagerando. Para vocês terem uma ideia, já são mais de 50 mil alunas que já fizeram esse curso e hoje em dia estão faturando de 3 a 7 mil reais por mês, apenas fazendo doces em casa. O curso Confeiteira de Sucesso contém um passo a passo simples, com técnicas incríveis e que vai ensinar do zero qualquer iniciante a conseguir se destacar como confeiteira em sua região. E ele ainda possui um certificado gratuito ao término. Clique no primeiro link da descrição e saiba mais sobre esse curso que vem transformando a vida de milhares de pessoas através do ensinamento de técnicas e dicas secretas que nenhuma confeiteira revela. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo para mais pessoas. Obrigada por assistir até o final e um beijão para você!